Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje vamos conversar um pouco sobre um direito seu que tem sido alvo de muitas confusões, atrasos e, infelizmente, até mesmo de tentativas de restrição. O abono salarial do PIS/PASEP. Neste nosso encontro, vamos desvendar o valor real que você pode receber em 2025. Explicar por que o calendário de pagamentos está atrasado há anos. E o mais importante, vamos te mostrar uma informação crucial que muitos trabalhadores desconhecem. O principal motivo pelo qual o seu abono pode ser negado não é um erro seu, mas sim uma falha do seu empregador ao enviar suas informações para o governo através de sistemas como o E-Social e a RAIS. Entender isso é o primeiro passo para garantir que o seu dinheiro não fique perdido na burocracia. Antes de prosseguirmos, queremos ouvir a sua história. Você está aguardando o abono salarial? Já enfrentou problemas com dados incorretos ou pagamentos que nunca caíram na sua conta? Compartilhe sua experiência nos comentários. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos, pois a sua vivência ajuda toda a nossa comunidade de trabalhadores a se fortalecer e a entender os desafios que enfrentamos juntos. Para começar, é fundamental esclarecer o que exatamente é o abono salarial. Ele não é um bônus ou um presente do governo, mas sim um benefício constitucional, um direito do trabalhador que está previsto no artigo 239 da nossa Constituição Federal. Ele funciona como uma espécie de 14º salário para os trabalhadores de baixa renda, tanto da iniciativa privada, que recebem pelo PIS, administrado pela Caixa Econômica Federal, quanto os servidores públicos, que recebem pelo PASEP, administrado pelo Banco do Brasil. O objetivo desse benefício é promover uma melhor distribuição de renda, complementando o orçamento de quem mais precisa. Para ter acesso a esse direito no ano de 2025, o trabalhador precisa cumprir cumulativamente alguns requisitos fundamentais, referentes ao ano base de 2023. O primeiro requisito é estar inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. Isso significa que a sua primeira assinatura na carteira de trabalho ou seu primeiro vínculo como servidor público deve ter ocorrido, no máximo, em 2018. O segundo critério é ter trabalhado com carteira assinada para uma pessoa jurídica por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano base de 2023. O terceiro ponto, e um dos que mais gera dúvidas, é a remuneração. O trabalhador deve ter recebido, em média, até 2 salários mínimos por mês em 2023. É importante frisar que se trata da média anual. Se em um mês você recebeu mais que 2 salários mínimos, mas em outros recebeu menos, o que vale é a soma de todos os seus rendimentos no ano, dividida por 12. Por fim, e este é o ponto mais crítico e que causa a maioria dos problemas, os seus dados precisam ter sido informados corretamente pelo seu empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, ou no sistema do E-Social. Uma falha do empregador aqui, seja por omissão, atraso ou erro no envio das informações, impede que o sistema do governo identifique você como um trabalhador elegível, bloqueando o seu pagamento. É o importante quanto saber quem tem direito é entender quem, infelizmente, está fora do programa do abono salarial. A legislação atual exclui algumas categorias de trabalhadores, e é essencial conhecer essas exceções para não criar falsas expectativas. Primeiramente, as empregadas domésticas não têm direito ao abono. Isso gera muita indignação, e com razão, mas a justificativa legal é que elas são contratadas por pessoas físicas, e o benefício é destinado a quem trabalha para pessoas jurídicas, ou seja, empresas ou órgãos públicos. Da mesma forma, trabalhadores rurais e urbanos que são empregados diretamente por uma pessoa física, como um caseiro
ou um motorista particular também não são contemplados. Outro grupo que fica de fora é o dos microempreendedores individuais, os MEIs. Quando um MEI trabalha por conta própria, ele é visto como um empresário, não como um empregado, e por isso não se enquadra nas regras. Mesmo que o MEI também trabalhe com carteira assinada para uma empresa, apenas as informações desse emprego formal serão consideradas para o cálculo do abono, e não a sua atividade como microempreendedor. Além disso, estagiários e menores aprendizes geralmente não recebem o abono, pois seus contratos costumam ter naturezas diferentes do vínculo empregatício padrão regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Embora existam exceções raras dependendo do tipo de contrato do aprendiz, essa lista de exclusões é motivo de debate, pois deixa de fora milhões de trabalhadores que também contribuem para a economia e que muitas vezes se encontram em situação de vulnerabilidade financeira, como é o caso de muitas trabalhadoras domésticas. Agora, vamos falar sobre valores. Circulam muitas informações sobre um suposto abono de R$ 3.024 e precisamos esclarecer isso para que ninguém seja enganado. O valor do abono salarial é sempre proporcional ao tempo de serviço no ano base e limitado ao valor de um salário mínimo vigente na data do pagamento. A fórmula de cálculo é simples. O valor do salário mínimo do ano do pagamento é dividido por 12. E o resultado é multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano base. Por exemplo, vamos imaginar que o salário mínimo em 2025 seja de R$ 1.512. Se você trabalhou apenas um mês em 2023, receberá o equivalente a uma parcela de R$ 126. Se trabalhou 6 meses, receberá metade do salário mínimo, ou seja, R$ 756. Apenas quem trabalhou os 12 meses de 2023 terá direito ao valor integral de um salário mínimo, que seria, nesse exemplo, de R$ 1.512. Portanto, a ideia de um abono de mais de R$ 3.000 não corresponde à realidade do cálculo atual. Esse valor poderia, hipoteticamente, surgir em situações muito específicas e raras, como o recebimento acumulado de um abono atrasado de um ano com o abono do ano corrente. Algo que dependeria de uma decisão governamental extraordinária para regularizar pagamentos pendentes, o que não está previsto no calendário normal. É fundamental basear suas expectativas na regra oficial. O valor máximo é de um salário mínimo e proporcional aos meses de trabalho. Um dos pontos que mais causa revolta e dificuldades para os trabalhadores é o atraso crônico no pagamento do abono salarial. O que estamos vivendo é um descompasso que se tornou regra. Antes da pandemia, o calendário era mais ágil. O abono referente a um ano de trabalho começava a ser pago no segundo semestre daquele mesmo ano. Contudo, uma decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, alterou essa lógica, criando uma defasagem de 2 anos. Com isso, o abono do ano base de 2023 está sendo pago somente em 2025. Essa mudança foi justificada na época pela necessidade de direcionar recursos para outros programas emergenciais. O que é profundamente questionável, e aqui expressamos nossa inconformidade, é que essa medida se tornou permanente, mesmo com informações de que o Fundo de Amparo ao Trabalhador possui um superávit bilionário, na casa de centenas de bilhões de reais. Ou seja, existe dinheiro em caixa e de sobra para normalizar o calendário e pagar o benefício em dia. Manter esse atraso significa, na prática, reter um dinheiro que pertence ao trabalhador e que faz uma enorme falta no seu orçamento familiar, especialmente em um cenário de inflação e alto custo de vida. É um calote silencioso, uma apropriação temporária de um recurso que já deveria estar no bolso de quem o conquistou com seu trabalho. A falta de transparência e a ausência de um plano para regularizar essa situação são inaceitáveis e demonstram descaso com os direitos da classe trabalhadora.
Para agravar ainda mais esse cenário preocupante, tramitam no Congresso Nacional propostas que visam restringir o acesso ao abono salarial. A mais alarmante delas é a que sugere a redução do teto de renda para ter direito ao benefício. Hoje, como vimos, podem receber o abono os trabalhadores que ganham, em média, até 2 salários mínimos mensais. A proposta em discussão pretende diminuir esse limite para apenas 1,5 salário mínimo. Se essa alteração for aprovada, será um golpe duríssimo para milhões de brasileiros. Estima-se que cerca de 10 milhões de trabalhadores que hoje recebem o abono seriam sumariamente excluídos do programa. Pessoas que contam com esse dinheiro para pagar dívidas, comprar material escolar para os filhos ou simplesmente complementar a alimentação na família seriam deixadas para trás. É uma medida que vai na contramão do propósito original do benefício, que é o de distribuir renda. E o mais revoltante é que essa justificativa de ajuste fiscal ou economia de recursos se choca diretamente com a realidade de um fundo superavitário. Não falta dinheiro para pagar o abono. O que parece faltar é prioridade política e sensibilidade social para com as necessidades do trabalhador. É um verdadeiro contrassenso cortar direitos de quem já ganha pouco, enquanto o fundo que deveria bancar esses direitos acumula cifras bilionárias. Os trabalhadores precisam ficar atentos e mobilizados contra esse retrocesso, que representa uma ameaça real e iminente a um direito conquistado com muita luta. Agora vamos abordar o problema mais comum e frustrante que impede o recebimento do abono: os erros de dados e as falhas de sistema. Vamos usar um exemplo prático para ilustrar a gravidade da situação. Imagine um trabalhador, que vamos chamar de Roberto. Ele possui registro no PIS há 10 anos e em 2023 trabalhou os 12 meses em uma empresa, com um salário médio de um salário mínimo e R$ 800, portanto, dentro de todas as regras. Chega o calendário de pagamento em 2025. Ele consulta o aplicativo da carteira de trabalho digital e se depara com a mensagem "não habilitado". O motivo informado é vínculo não encontrado ou remuneração acima do teto. Desesperado, Roberto não entende o que aconteceu. Na grande maioria dos casos, como o de Roberto, o erro não é dele. A falha ocorreu porque a empresa onde ele trabalhou não enviou com atraso, ou enviou com informações incorretas os seus dados para a RAIS ou para o E-Social. Esses sistemas do governo são os responsáveis por alimentar a base de dados que determina quem tem direito ao abono. Se o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, não recebe a informação correta do vínculo empregatício de Roberto, para o sistema é como se ele não tivesse trabalhado. Outro erro comum é a empresa informar um número de PIS incorreto ou digitar um valor de salário errado, fazendo com que o sistema calcule uma média salarial superior ao teto de 2 salários mínimos. Também pode acontecer de o próprio trabalhador ter 2 ou mais números de PIS cadastrados em seu nome, gerando um conflito de informações que bloqueia o pagamento. Esses problemas burocráticos transformam o direito do trabalhador em uma verdadeira corrida de obstáculos. Se você se identificou com a situação do Roberto e descobriu que seu abono foi negado por um erro de informação, saiba que existem caminhos para contestar e buscar regularização. Não desista do seu direito. O primeiro passo é a investigação. Utilize o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital para verificar exatamente qual o impedimento que o sistema está apontando. Com essa informação em mãos, o segundo passo é procurar o Departamento de Recursos Humanos da empresa em que você trabalhou no ano base, no caso, em 2023. Peça a eles que verifiquem se as suas informações foram enviadas corretamente via E-Social ou RAIS e solicite um comprovante desse envio. Muitas vezes, a empresa pode identificar o erro e realizar uma retificação dos dados. Contudo, se a empresa não colaborar ou se a retificação não surtir efeito a tempo do calendário de pagamentos, você precisará tomar uma atitude mais formal. O terceiro passo
é registrar uma reclamação nos canais do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso pode ser feito através do site oficial do governo ou pelo telefone no número 158, o Alô Trabalho. Ao registrar sua queixa, forneça todos os detalhes possíveis, incluindo os seus dados, os da empresa e o erro apontado pelo sistema. Essa reclamação formal gera um protocolo e obriga o órgão a analisar o seu caso. Em paralelo, você pode e deve protocolar um recurso administrativo diretamente na Superintendência Regional do Trabalho do seu estado. Esse recurso é um documento formal no qual você explica a situação, anexa seus documentos pessoais, a cópia da sua carteira de trabalho e qualquer prova que tenha do seu vínculo e da sua remuneração correta, solicitando a reanálise do seu direito ao abono. Este é um caminho burocrático, mas é o procedimento oficial para corrigir essas injustiças. A jornada para corrigir um erro no cadastro do abono salarial pode ser longa, e é importante conhecer todas as ferramentas à sua disposição. Além do contato com a empresa e do registro da reclamação no Ministério do Trabalho, a tecnologia pode ser uma aliada. Os aplicativos oficiais, como o Caixa Trabalhador e a Carteira de Trabalho Digital, são essenciais. Mantenha-os sempre atualizados e verifique periodicamente o status do seu benefício. Eles são o seu primeiro canal de diagnóstico para entender o que está acontecendo. Outro ponto fundamental é a questão de múltiplos números de PIS. Se você suspeita que pode ter mais de um número, o que pode acontecer quando se tem vários contratos de trabalho ao longo da vida, é crucial solicitar a unificação desses cadastros. Esse procedimento deve ser feito em uma agência da Caixa Econômica Federal. Você precisará levar seus documentos de identificação e sua carteira de trabalho e solicitar a um atendente que verifique e unifique seus registros em um único número de PIS. Esse passo pode resolver muitos conflitos de dados que impedem o pagamento não apenas do abono, mas também do seguro-desemprego e do FGTS. Se após esgotar todas essas vias administrativas, contato com a empresa, reclamação no Ministério e recurso administrativo, o seu problema ainda não for resolvido, a última instância é o caminho judicial. Você pode procurar a Defensoria Pública da União ou um advogado de sua confiança para ingressar com uma ação judicial e exigir o pagamento do seu benefício. Embora seja o caminho mais complexo, ele existe para garantir que, no final, o seu direito prevaleça sobre a falha burocrática do sistema ou a negligência do empregador. Diante de todo esse complexo cenário de atrasos, ameaças de cortes e erros sistêmicos, a principal arma do trabalhador é a informação. É crucial que você não seja um agente passivo, que apenas espera o dinheiro cair na conta. Seja proativo. Crie o hábito de, anualmente, verificar suas informações no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Você pode acessar seu extrato do CNIS através do portal Meu INSS e conferir se todos os seus vínculos de trabalho e suas remunerações estão registrados corretamente. Ao fazer essa verificação preventiva, você pode identificar um erro com antecedência e buscar a correção junto ao seu empregador antes mesmo do período de processamento do abono, evitando toda a dor de cabeça futura. Compartilhe essas informações com seus colegas de trabalho, amigos e familiares. Muitos trabalhadores perdem o direito ao abono simplesmente por desconhecerem as regras ou por não saberem como agir diante de um problema. A luta pelo abono salarial é uma luta pela dignidade, pelo reconhecimento do valor do trabalho e pela justa distribuição de renda. O dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador é fruto da contribuição das empresas e, portanto, pertence à classe trabalhadora. Exigir que ele seja administrado com eficiência, transparência e que os pagamentos sejam feitos em dia não é pedir um favor, é lutar pelo que é seu por direito. Continue se informando, fiscalizando e, sempre que necessário, denunciando as irregularidades. A união e a conscientização dos trabalhadores são as forças mais poderosas para proteger nossos direitos contra qualquer tentativa de retrocesso.